Maíra, querida, quanta coisa que aconteceu de uma semana para cá. É, por onde a gente começa? Acho que a gente podia pegar esse ponto do Brasão, que o Folena aqui deixou com tanta lucidez, né? Quer dizer, um parlamentar, um deputado, só pode ser preso se for em flagrante, e aí agora a Câmara pode revogar essa prisão do Brasão, mas ato contínuo decretar. Como é que ele falou? É, e caçá-lo, né? Caçá-lo, ele deixa de ser deputado e aí ele pode ser devidamente preso pela Polícia Federal. O que é curioso é o Eduardo Cunha operando nesses bastidores aí, né? Fala um pouquinho Bem, para a gente sobre isso, Maíra. eu não acho difícil de entender, né? Não só o Eduardo Cunha, mas o que talvez possa parecer mais difícil de entender é muitas vezes políticos de diferentes lugares do espectro ideológico tendo essa reação de proteger os brasão. Que o Eduardo Cunha, ele é do mesmo espectro ideológico, do mesmo ideológico. É muito difícil de falar sobre duas lideranças, dois caciques fisiológicos. O Né? O que Chiquinho Brasão apadrinhou o Eduardo Cunha, né? No passado recente. não sabia. Bom, não sabia. Apadrinhou. É Recebeu. interessante observar que eles são muito similares, então eu não acho surpreendente, também não acho surpreendente a resiliência do Eduardo Cunha, uma vez que ele cumpre um papel de articulador que é bom para vários políticos, várias elites políticas que têm esse perfil fisiológico. Então, ele é uma liderança do que a gente chama, às vezes, de baixo clero, às vezes de centrão. São todos conceitos muito ruins para se referir a esses políticos que têm como característica um baixo conteúdo programático e uma movimentação francamente pragmática, voltada à perpetuação. Você está olhando para o Brizolinha ou para o Chaves que Se está o aí? Brizolinha ou o Hugo Chaves estivessem aqui, eu não estaria olhando, eu teria que estar contendo-os. Eles Ela está estão olhando para baixo. no escritório. Não, eu não sei para onde eu estava olhando. Acho Ah, que não, foi. não, eu só me lembrei porque eu sou fã do Mas eu seu. adoraria estar com eles aqui, mas é impossível, porque eles fazem muita besteira. São os bulldogs franceses. Não, como é que é? Não, Não, pô, desculpa, os pugs. Os pugs. Confundi com o cachorro do Miguel Paiva, que é um bulldog francês. amo o bulldog francês, mas bulldog francês tem muita energia. Tem muita energia também. O inglês é mais. Porque não tem A energia. gente faz digressões aqui, caninas, O que a tudo mais. gente gosta mesmo é de cachorro, né? Essa coisa da gente ficar falando de ser humano. Política, essas coisas, ninguém quer saber de nada. Maíra, eu preciso. Nós temos aqui temas importantes das eleições municipais, que eu vou querer que você traga aqui, sempre com a competência que você tem para esses temas. Só preciso concluir a coisa do brasão, que é Conclua. o Eduardo Cunha não é o surpreendente, porque eles são da mesma coisa. A resiliência do Cunha também não é surpreendente, porque ele cumpre um papel que é bom para vários políticos que são muito parecidos com Brasão e Cunha, baixo conteúdo programático, baixo programa, né? De não ter um programa, uma agenda, e alto conteúdo fisiológico. E também não surpreende que a Câmara, de modo geral, tenha essa reação de protegê-lo, de proteger os brasão. Por quê? Porque, e aí nem por terem semelhança, mas por terem medo de, em algum momento, isso acontecer contra eles. E eu queria falar isso para dizer que uns momentos mais emblemáticos do impeachment, que foi capitaneado pelo Cunha, foi um momento em que o Delcídio foi preso, eu acho que ele foi preso. Foi. Que houve uma percepção disseminada na Câmara dos Deputados de que qualquer um ia poder ser preso, que se um senador do PT foi preso e o PT não defendeu, que poderia bater esse vento em tudo quanto é lugar. Então, os políticos, eles valorizam muito essa defesa corporativa da sua categoria. É que o caso da Marielle, né, provoca uma comoção, provocou e continua provocando comoção nacional,
e fica mais complicado. Quer dizer, como é que você vai explicar para a sociedade, né, que você prendeu, que a polícia prendeu o Chiquinho Brazão e que a Câmara soltou? Então, eles vão ter que fazer uma operação casada, né, de eventualmente cancelar a prisão e imediatamente, né, permitir que ela seja feita também depois para preservar. Porque se não tivesse essa comoção, eles iam simplesmente fazer mais uma PEC da anistia, como tem toda vez depois da eleição, tem uma PEC da anistia para anistiar qualquer coisa que tenha acontecido na eleição, e geralmente são coisas que favorecem esses caudilhos, essas figuras, essas lideranças partidárias que agem em período eleitoral para se reconduzir no mandato ou eleger os seus sucessores e apoiadores. Maíra, como é que você observou essa tensão entre Elon Musk, X, Twitter, Alexandre de Moraes, STF? A coisa se arrasta, acho que hoje ela desacelerou um pouquinho, mas basicamente nos últimos 3 dias o Elon Musk está soltando denúncias, acusações graves, mentirosas, evidentemente, de maneira assim absolutamente violenta e com cifras de sabotagem ao Estado Democrático de Direito brasileiro. Como é que você viu esse processo todo e em que pé está, na sua visão? Esse é um tema que nos permite abordar, nos permite que a ciência política ofereça chaves de leitura interessantes para a gente entender o contexto atual, em que a gente tem as redes sociais com os seus algoritmos, que são muito condicionados pelos interesses do mercado, já que são grandes empresas. Então, interesses que contribuem, né, para esse processo de acumulação que caracteriza o mercado dentro de um sistema capitalista tendem a ter maior convergência com os algoritmos. Isso explica um pouco por que a direita ela tem uma maior facilidade de trânsito dentro das mídias digitais, porque há uma maior convergência na pauta entre aqueles que estruturam as redes, que são grandes empresas, são os poderosos, e aqueles que praticam uma ideologia que tende a elogiar a desigualdade, elogiar, e mais do que isso no caso da extrema-direita, tende a defender o direito do mais forte em detrimento de mecanismos regulatórios que são basilares para o Estado de Direito e para a própria democracia, que tem como objetivo reduzir o poder dos mais fortes, equilibrar para que eles para que não haja o rule of men, o direito dos homens, que é o direito dos mais fortes, e sim o rule of law, que é o nome do Estado de Direito. Esse ímpeto regulatório e a reação dos poderosos, dos mais fortes, ao ímpeto regulatório, está por trás disso. E encontra na extrema-direita uma convergência muito interessante, que é uma convergência ideológica. A extrema-direita, na sua feição atual, principalmente o bolsonarismo, tem essa ideia de associar a democracia ao livre ímpeto dos desejos, né? As vontades, a uma certa autenticidade não regulamentada pela lei. Então, a ideia de liberdade de expressão, as liberdades de modo geral, são apresentadas como algo que não precisa ser limitado. E isso significa um certo estado de natureza que nada mais é do que o direito do mais forte. Então, o esforço civilizatório é o esforço de conter, limitar o gozo dessas liberdades irrefreadas, porque elas vão implicar na tirania dos mais fortes. É esse o embate que está sendo estruturado agora. Ainda que com exageros e personalismos nas figuras do Moraes ou do Musk, isso não é um duelo entre dois cavaleiros. Duas pessoas, Dois cavaleiros, como pode ser usado para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, é uma disputa pela ideia de democracia e de Estado. Se o Estado é um Estado de direito, um rule of man
baseado numa ideia de democracia que tem um conteúdo normativo, que é a igualdade de poder. O que é democracia? Democracia é um regime em que os cidadãos estão progressivamente numa relação de igualdade de poder, né? É isso que é a democracia, um movimento de redução das disparidades para que as pessoas tenham o máximo possível de igualdade de poder. Ou democracia é apenas a vontade da maioria, independente do seu conteúdo e das desigualdades entre os cidadãos. É isso que a sociedade tem que refletir. Isso não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil. Eu vejo o conceito de democracia, ele está em aberto, né? Ele precisa ser significado, ele precisa ser devidamente... A gente costuma dizer, até na análise do discurso, né? Disputado, o conceito ser disputado, mas mais do que disputado, eu acho que ele ficou rarefeito nesses últimos tempos. As pessoas citam democracia grega e não sei mais o que, ninguém sabe direito do que está falando, né? E a gente não atualizou devidamente qual que é o significado de democracia. Agora, você está trazendo um debate muito importante, e nesse entre o processo de significação, quem você acha que vai vencer? Vou fazer uma pergunta muito primária aqui para você desmembrá-la e espancá-la. Mas, assim, entre Musk, Moraes, entre Twitter, soberania nacional, como é que você acha? Você acha que é uma janela aberta de oportunidade para a gente avançar na discussão sobre liberdade de expressão também, levando em conta que, se o Alexandre de Moraes está desenvolto ali nas suas decisões, o governo brasileiro não parece muito interessado nessa discussão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, primeiro, eu gostei de um ponto que você levantou, que é uma sorte de que o Elon Musk não é brasileiro. Poderia ser, mas não é. E isso suscita algumas defesas baseadas nessa ideia de nacionalismo, que é ótimo, se está servindo para o nosso argumento, tá bom. Que é realmente um absurdo um estrangeiro rico, bilionário, dizer que não vai cumprir uma decisão do Estado de Direito brasileiro, né? Da sua instância máxima. Esse é um ponto. E isso pode ser usado em favor desse ímpeto regulatório, nesse ímpeto de refrear esse direito do mais forte, de utilizar esse lugar que são as redes digitais como um espaço para ser o novo estado de natureza. Mas vem um segundo ponto que eu acho importante, que às vezes, o que salva o Estado de Direito é o espírito de corpo da burocracia. Nosso querido Hegel, nas poucas frases que são inteligíveis, já dizia isso, né? A burocracia, ela forma um corpo que tem seu espírito de autodefesa. Da mesma forma que a gente estava falando antes, que os deputados agem com esse corporativismo, o judiciário é corporativo. E vai haver uma reação, como houve quando o Bolsonaro esgarçou a corda. Bolsonaro passou quase 30 anos falando mal do Congresso, sendo a favor da tortura, cotidianamente, de maneira descarada. Ninguém se livre, importava. Leve e solto. Passava na televisão, era chamado em programa de televisão da TV aberta. Ontem teve semana de iniciação científica e tive estudantes apresentando esse trabalho. Como que a gente acha que o Bolsonaro é um produto das redes sociais, mas ele é um produto da mídia tradicional, que achou ok ele ficar falando esses atentados ao Estado de Direito e à ideia de democracia publicamente. A corda rompeu quando houve um ataque deliberado ao Supremo. E essa reação é uma reação menos ideológica do que uma reação corporativa, né? De defender os seus pares, defender os seus iguais. E eu acho que essa é uma variável que vai intervir nesse processo em favor do Supremo Tribunal Federal, que, como a gente vem discutindo, tem sido... Toda semana a gente está falando do Supremo, né?
Por quê? Porque ele tem sido essa fronteira. Por ser um poder contramajoritário, ele vai ser mesmo a fronteira de defesa do Estado Democrático de Direito nas suas cláusulas pétreas, nas suas liberdades basilares, porque a gente está diante de um momento em que há uma formação com densidade social e pretensão majoritária para contestar esses fundamentos do Estado de Direito. E esse é o papel constitucional, o papel normativo que surge desde a Segunda Guerra Mundial do Supremo. Conter arroubos da vontade da maioria contra essas liberdades que a gente entende serem basilares. Inclusive no que diz respeito à regulamentação da internet, porque agora essa discussão voltou a ser levantada ali no Congresso, justamente pelos ataques do Musk, e o Arthur Lira enterrou o texto da PL. Inclusive, eu quero que você diga o que você achou desse jogar essa PL no lixo para discutir outra, mas pelo tempo que vai demorar essa nova discussão com o novo grupo de trabalho, o STF pode ter que, mais uma vez, né, como tudo que vem acontecendo das omissões do Congresso, vai ter que se pronunciar sobre isso. O Toffoli, inclusive, acho que já anunciou aí que vai discutir essa questão nas próximas sessões aí. Você entende a minha questão? Entendo. Agora? E agora eu vou ter que avisar. Eu sou uma pessoa otimista. Sou otimista e a minha leitura sobre isso é meio um wishful thinking, que é o seguinte: oxalá o Lira tenha pego isso do Orlando Silva por entender que um projeto de uma liderança de esquerda do Partido Comunista Brasileiro vai sofrer, embora seja um projeto super moderado, super pactuado, o PCdoB é um partido que pactua, o Orlando Silva é um grande político, um grande articulador, mas existe essa reação por parte da sociedade civil, né, e de alguns parlamentares, porque esse projeto está capitaneado por uma liderança da esquerda. Oxalá o Lira tenha pego isso para dar uma reformulada ali, mantenha a pretensão regulatória, que é inexorável. As redes são um novo espaço de formação da opinião pública. É um espaço e precisa ser regulado, né, para que ele cumpra o seu papel. E então eu entendo isso nessa chave otimista, que o Lira vai dar uma recondicionada ali para que isso avance. Olhando um pouco de longe, tomando um pouco de distância, isso tem a ver com a temporalidade, parece que o Musk fez uma besteira. Parece que ele levantou uma bola para o Brasil cortar. Você não tem essa impressão? Não sei, porque isso tudo gera tanto engajamento, e esses aí caras você fala assim, não, aí é ser otimista demais, né? Não é otimista demais, é assim. Isso é bom, muito bom para eles. É bom para eles também. Mas por isso que eu estou falando para tomar distância. É uma coisa horrorosa. É tipo a guerra da Ucrânia. É bom para todo mundo, tirando para quem está morrendo nela. Menos para quem está morrendo nela. Tá aí. Maíra Goulart, resposta pedida, resposta dada. Olha, o seguinte, eu quero tratar com você de outros temas importantes, além desse do Musk. Vamos falar da pesquisa que mostra aí os pontos fracos do governo nas redes em meio à perda aí de popularidade. Então, você tem a dengue, você tem Petrobras, você tem aquela acusação contra o filho do Lula de violência doméstica e tudo mais. Ele, inclusive, o Luiz Cláudio deu uma entrevista recente para a Folha de São Paulo, dizendo que não fez nada daquilo. Então, a gente tem que esperar a justiça se pronunciar também nessa questão. Agora, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Por exemplo, nessa coisa do filho do presidente Lula, do Luiz Cláudio, uma questão delicada que as pessoas ainda não se debruçaram. Acho que também a imprensa não turbinou aquilo como naqueles tempos de outrora do PT, que qualquer denunciazinha virava uma coisa. Acho que ficou meio, digamos, dentro daquilo que é esperado para qualquer pessoa que comete, digamos, que é acusada de violência doméstica, mas Janja e outros setores do governo foram cobrados, né, para se pronunciar sobre isso. Mas o que essas pessoas podem dizer? Falaram, vamos apurar, né? Se houve isso, inclusive a própria
vítima, né? Suposta vítima, que é a Skin Cariol, Natália Skin Cariol, falou assim: o Lula não tem nada a ver com isso. O Luiz Cláudio é maior de idade, tem 40 anos, ele sabe se defender. E aí, Maíra? Violência doméstica é algo que precisa sempre ser precedido da seguinte frase: precisamos combater a violência doméstica, precisamos combater essa assimetria física que existe entre homens e mulheres e uma suposta naturalização desse tipo de violência, porque ela sim pode ser utilizada como um argumento enviesado, um argumento para acabar com reputações, e isso acontece cotidianamente. Mas se existe esse uso indevido do argumento da violência doméstica, isso não significa que as mulheres de classe média, de classe alta, pobres, não estejam apanhando de seus companheiros cotidianamente. Então, assim, sim, vai ser utilizado como ferramenta política para acabar com reputações, vai ser. E sim, precisamos combater com muito rigor, porque as pessoas estão apanhando e já estamos em 2024 e isso não melhora. Não melhora. Os homens continuam chacoalhando mulheres, gritando com mulheres, sendo violentos, principalmente quando assassinando mulheres. Assassinando, feminicídio, ótimo. Tá. Tendo isso, já meu comentário sobre a questão do filho do Lula. Segundo comentário sobre o filho do Lula esse é um tema fácil, né, de fácil entendimento. Então, eu entendo por que ele está nessa lista. Não entendo também por que dengue está nessa lista. Foi a bola fora do governo. Até agora, para mim, essa foi uma bola fora, uma epidemia anunciada que não foi devidamente tratada. Assim, não sei, também eu não sou uma especialista em saúde, não sei se foi devidamente tratado, me sinto mal de me manifestar sobre algo que eu não entendo, mas eu entendo apenas que a população esteja frustrada com o fato da gente ter uma epidemia de uma doença que é dolorosa, que é terrível, e isso gera... E o Brasil já tinha expertise para tratar disso, né? Afinal de contas, é o país mais visado pela dengue, né, no mundo. Então, assim, entendo dengue. O assunto que eu não entendo está nessa lista, e eu preciso até da sua ajuda, porque eu não consigo entender da mesma forma que eu não entendo por que eu malho ouvindo podcast. Por que eu tive que ouvir podcast da Folha, do Estadão, do Globo, repetidas vezes, falando da Petrobras, da questão do presidente da Petrobras, e primeiro aquela coisa bizarra de se devia ou não investir os dividendos naquele momento. Assim, é um grau de mobilização de pautas relativamente relevantes, herméticas, para desgaste do governo. Eu não entendo por que essas pessoas se engajam nesse tema. Duas coisas: fogo amigo, né? Desarticulação do governo e a habitual apetite, o habitual apetite da imprensa convencional pela Petrobras, né? E a questão dos dividendos que foi... Eu entendo o espaço que ela tem é desproporcional à sua relevância. Porque não é que a Petrobras não seja relevante, mas esses pequenos matizes entre o presidente da Petrobras e um possível sucessor, que vai ser bem parecido com ele, porque ele também não é uma liderança de esquerda, e quem vai sucedê-lo também não vai ser. Assim, e é isso, são matizes na condução. É claro que pode ser uma condução que vai dizer assim, não, a Petrobras tem que gerar só lucro. Mas mesmo nesse tema, eu acho que se a população fosse devidamente permitido que ela tivesse acesso ao que é de fato a discussão, a Petrobras ela tem que dar lucro ou ela tem que fazer a gasolina ser mais barata? Eu acho que a população ia se posicionar de uma maneira diferente. Até porque os dividendos da Petrobras também são bons para o governo, para o Fernando Haddad fazer ali a sua contabilidade, porque se esses dividendos forem, parece que metade vai ser distribuído agora na sequência desse imbróglio todo aí. O governo vai receber, acho que 12 bilhões de reais para somar ao orçamento, quer dizer, porque o governo é o principal acionista
da Petrobras, governo brasileiro. Agora, você não percebe, eu acho que o mais grave nesse ponto é perceber uma coisa que me deixou muito preocupado, uma certa... passou o limite a desarticulação do governo. Eu estou vendo isso, inclusive o Zé Dirceu deu uma declaração hoje, que ele falou que o ataque ao Jean Paul Prats é um desastre, né? E disse que isso estaria ligado ao Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Você tem observado isso no governo? Eu acho que a gente vai segurando, porque nós sabemos que o Lula representa o combate ao fascismo e precisa de todo o apoio, mas dentro desse governo as coisas estão ali de maneira muito, muito violentas, me parece. O que você acha? Eu acho que não há nada de novo no front. Nada de novo? Nada de novo no front. O que o PT sempre fez? Ele internaliza o conflito, né? Você tem uma sociedade com grupos de interesses muitas vezes concorrentes e contraditórios, e isso acaba se expressando na disputa interna do governo. Dentro dos atores do governo, cada um representa um grupo desse, com interesse contraditório, ou representa grupos, né, com interesses contraditórios, e é isso, a disputa ocorre também dentro do governo. Tem uma certa tranquilidade em relação a isso. Eu acho que o PT sabe governar, mas ele está diante de uma conjuntura em que você tem uma extrema-direita viva, com uma capacidade de engajamento e mobilização inédita, e, portanto, concordo com o início da sua frase. É civilizatório defender o governo, porque em nada a extrema-direita recuou, em nada a sua ação está garantida. Perfeitamente. Vamos avançar. Então, tem um outro tema que você me sugeriu aqui, minha querida Maíra, que eu quero destrinchar com você. O fato de a ex-primeira-dama e atual primeira-dama, Janja e Michele, definindo estratégias para a eleição municipal, tentando reduzir resistências aos seus respectivos companheiros, e um tema que eu acho que se direciona especificamente à mulher, né? Porque são duas mulheres, uma de extrema-direita e uma de esquerda. Como é que você está vendo essa movimentação e aí com vistas às eleições municipais? Você sabe que ontem, só para fazer um comentário rápido aqui, eu vi o Glauber Braga dar mais um show ali numa comissão, falando do envolvimento do Gilson, acho que o deputado Gilson, não me lembro o nome dele, de extrema direita, que defende o Bolsonaro, ele dizendo que uma vez o Bolsonaro teve uma moto furtada e que o ladrão dessa moto morreu, foi assassinado dentro da prisão, e que tinha ligação com os Brasão e tudo mais. E aí eu vi, naquele momento, só tinha homens velhos dentro dessa comissão. Então, eu acho que está na hora da gente ter uma atitude radical, quer dizer, não dá mais para aguentar nesse tipo de coisa, é muito atraso. Enfim, mulher, política, Janja, Michele, Bolsonaro. Você deu a chave interpretativa exatamente o que eu ia falar. A política nacional, ela se resume, no seu plano mais agônico, a um confronto entre dois homens, com uma maioria de eleitorado de mulheres. Precisa haver algum tipo de mediação nisso. E, infelizmente, é apenas uma mediação, porque são duas primeiras damas, né? Então, eu acho muito triste que a gente tenha um cenário nacional condicionado a uma disputa entre dois homens heterossexuais, muito masculinos, uma disputa que eu diria uma disputa viril, né? Entre dois homens que um quer mostrar que é mais viril do que o outro. E aí o papel dado às mulheres é um papel de atualização, tradução dessa disputa. É um absurdo. É muito pouco. Tanto que quando você usou o termo, elas estão definindo estratégias, oxalá seja isso. Tomara que elas estejam definindo alguma estratégia. Tomara que elas não sejam apenas instrumentos que estão sendo mobilizados para atrair o público feminino para esses dois polos que são capitaneados por homens. Segundo ponto,
eu não gosto muito da figura de primeira-dama. Por isso, minha admiração total a mulheres como Dilma Rousseff, que não foi primeira-dama de ninguém, que tem sua própria Benedita da Silva, para falar de alguém no Rio de Janeiro, Jandira Fegali, que tem sua própria luz, sua própria trajetória. O conceito de primeira-dama já deturpa, né, o papel da mulher, que já seria secundário, né? Quer dizer, uma coisa que realmente precisa ser superada, né, Maíra? Precisa ser superada. E esse lugar que a gente fica, que o casamento coloca a gente, né? É sobre isso. É sobre. Eu trabalho com com questão feminina, né? Estou editando um dossiê, no caso, sobre isso. É assim, se a gente não discute coisas como família, o que é ser mulher, né? E como as instituições da família nos condicionam a papéis que não são papéis protagônicos, são papéis secundarizados, são papéis que nos colocam atreladas a estereótipos que nos secundarizam, e o casamento faz isso com a maioria de nós. Por isso eu acho essa figura da primeira-dama muito, muito ruim, né? Seria diferente se fosse a figura de uma irmã. É a figura de uma esposa. É o Milei. O Milei, a irmã dele, participa do governo, né? Como assessora e como... E interessante, o Milei, a figura dele masculina é mais frágil, né? Ele não é como Lula e Bolsonaro, que são homens, muito homens. É um excesso. Eles são homens demais. A gente precisa de homens menos homens. Eu sempre falo isso com meu companheiro, que também é um homem demais. Eu falo assim, a gente está precisando de homem de menos homem, gente. Seja menos homem, tá aí. Hashtag menos homem. Menos homem pela Maíra Goulart. Maíra, eu queria voltar um pouco. Não, voltar à questão da comunicação do governo, que foi, enfim, desmistificada também. Quer dizer, não é um problema de comunicação, é um problema de governança, efetivamente, também, né? Não vamos também achar, digamos, terceirizar as responsabilidades, né? É comunicação, mas também é governança. O governo mexeu agora na estrutura de comunicação, trouxe o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro do Lula, que trabalhou na campanha, para mais perto, como quase que um assessor do presidente Lula direto, e 2 slogans estão prontos para entrar, acho que vão entrar essa semana ou semana que vem, nas campanhas publicitárias do governo, que um é assim, Brasil, como é que é? Fé no Brasil. Bota fé no Brasil, e o outro é bom para todo mundo. Bom para todo mundo, é bom para todo mundo. O que você achou dessa inflexão? Olha, é impressionante a nossa sintonia. Estou escrevendo nesse exato momento sobre este tema. Não combinamos nada, hein? Não combinamos nada, eu nem falei, você leu a minha mente. Eu estou escrevendo com o professor Paulo Gracindo neste momento, espero que ele se sinta pressionado por esta minha fala, porque a minha parte do texto eu já escrevi. Eu acho esse confronto um confronto que é também civilizacional. A minha posição é: a linguagem da política hoje é uma linguagem condicionada pela religião. Os evangélicos e o cristianismo mais engajado, de modo geral, conseguiu emplacar a sua gramática, a sua linguagem, como sendo a linguagem da política hoje. O campo progressista reage a isso, desconsidera o real e diz, não, vai ser a linguagem republicana, foi isso que a Revolução Francesa deu para a gente só vai falar em linguagem republicana, é bom para todo mundo. E a gente vai pegar esses evangélicos e vai mostrar para eles que é bom para todo mundo, ou seja, que é a linguagem republicana. E uma ala do governo dizendo, cara, a gente tem que... E eu acho que essa ala é capitaneada pelo Lula, que deu... Outro dia ele fez uma fala em evangeliquez. Não, ele falou 127 graças a Deus que alguém... Em fé e milagre, desculpa. É isso. A gente precisa, não importa se a gente é ateu, aprender essa língua, porque se aproximar do outro é um mecanismo de tradução. Você vai falar melhor do que eu sobre isso. Não tem como dizer assim, eu quero me aproximar de você, mas eu vou falar só a minha língua e não vou aprender nada da sua língua. Claro.
Você que fale a minha, você que lute para se aproximar de mim. Isso não é se aproximar. A gente vai ter que aprender a falar de Deus, de milagre, de tudo isso. Porque a política não é o que a gente quer. São as condições. Enquanto continuar com essa coisa de a república... Primeiro porque a república pegou para muito pouca gente. Não é uma coisa... Lembrando o seguinte, o slogan fé no Brasil, como é que é? Fé no Brasil, né? É isso? Boto fé no Brasil, basicamente. Acho que é boto fé no Brasil. Ele tinha nascido antes do É Bom para Todo Mundo. O É Bom para Todo Mundo veio para justamente não deixar perder essa coisa republicana, né? Que é, como você está dizendo, num certo sentido, insuportável. Né? Exato. Eu acho que houve uma disputa dentro do governo e, infelizmente, a ala republicana diminuiu o potencial. Não vou usar esse termo prevaleceu, mas diminuiu o potencial transformador, que seria aquecer ao imperativo da realidade. O pessoal tem que ler mais Maquiavel. Não adianta lutar contra a fortuna. A fortuna tem que ser selada pelo líder de virtude. Eles não gostam tanto dessa linguagem da virtude, da virilidade? Tem que ser selada pelo homem de virtude. Se é a linguagem religiosa que está condicionando a política, e tá, é ela que o campo progressista tem que aprender a falar. Não adianta tentar impor, porque é isso que explica um pouco por que os evangélicos são tão reativos. Eles são reativos porque eles têm razão. Há uma certa demanda para que o conteúdo religioso seja... não, mas aqui não se fala disso, aqui é uma escola. E tem outro detalhe também. Sobre escola, universidade. Não adianta a universidade ficar assim, não, mas aqui é a universidade. Aqui a gente não pode falar. Se você é contra o aborto, fica calada na minha aula. Fica calada na minha aula. Tem um outro ponto. A esquerda e o PT, eles são muito suscetíveis às críticas da grande imprensa. O que eu acho que assim, é relevante, mas é lamentável que seja tão suscetível, por exemplo, ao que a Globo pensa, ao que a Folha de São Paulo pensa. E aí, esses dois veículos, sobretudo, que são os mais fortes aí desse rol convencional, eles estimulam essa cisânia quando o governo começa a querer entrar na realidade que você está dizendo aí, desse discurso que tem mais a ver com Deus, fé e milagre, ela vai lá e fazendo assim, olha, vocês são esquerda, vocês não podem fazer isso. Você percebe que a mídia convencional faz isso? Sempre. Exato. Bota a gente nessa armadilha. A gente não pode cair nessa armadilha. É assim, olha, a gente vai falar de milagre, sim, porque milagre é uma linguagem. E nós precisamos atualizar nossa linguagem. É um desafio? É. A gente foi criado para falar só em república. É bom para todos, direitos universais. Só que isso nunca existiu de fato, principalmente no Brasil, nunca atingiu as classes populares. Então, essa pessoa que opta pela linguagem religiosa, ela é puramente racional. É uma opção racional, não tem por que ela falar uma linguagem que não diz nada para ela. A linguagem dos direitos universais não diz nada para as classes populares no Brasil. Maíra, tô doido para ler o artigo. Paulo Grassino, por favor, hein? Escreva logo a sua parte. Vamos trabalhar. O Grassino falou que assiste aqui de vez em quando. Um abraço para ele, ele é maravilhoso. Já teve aqui uma vez, vai voltar. Olha, James Onig chegando com a gente aqui. Onig, eu estou te dando o privilégio de estar um pouquinho com a Marina em tela, a Maíra em tela, porque a Maíra é fantástica. Pois é, você sabe que na semana passada, quando ela falou da pesquisa, me obrigou a estudar, a entender, e eu só agradeço sempre quando eu escuto a Maíra. E agora ela falou de milagre, eu lembrei de um professor de teologia que eu tive, Maíra, que ele falou assim, é um dado da realidade, ele está dado, a linguagem do milagre, a linguagem vamos dizer, do metafísico, ela une pessoas. Então, exato. Exato, que para alguns é esperança. A gente tem que falar. Aliás, voltando um pouquinho, 10 segundos, Conde, juro que eu não vou segurar a Maíra mais. Durante muito tempo, quando a esquerda estava engajada também nas comunidades de base, de uma forma mais forte, pregando a solidariedade,
de uma forma, até mesmo com discurso religioso, a gente tinha mais avanços do que agora, que a gente ficou um tanto quanto laico e meio blasé, meio afastado dessas coisas. Acho que a gente precisa recuperar muita coisa. James Maravilhoso. Onig também não deixou, você tá vendo só? Como o Onig foi lá. É o James Onig. James Rodrigues. Maíra, querida, sempre bom. Olha, o Edson Antunes, tá? Não posso deixar de trazer a mensagem dele. Maíra, esse quadro atrás de ti é do Peter Bruegel. É do Peter Bruegel. A Maíra é fã do Peter Bruegel. Eu também gosto muito desse fundo da Maíra. Maíra, querida, obrigado. Bom trabalho, boa pesquisa, bom estudo. Semana que vem estamos de volta aqui. Semana que vem vai ser terça ou vai ser quarta? Ela me confunde. Ai, não faça isso. Não faça isso. Terça-feira. Eu me sinto mal toda vez que eu tenho que fazer isso. Terça-feira, ela está de volta. Um beijo, Maíra. Obrigado, querida. Beijo.